Olá pessoal, eu sou o professor Célio, tudo bem com vocês? Talvez alguns já me conheçam, outros não, né? Mas acho que a grande maioria já me conhecem já, né? Em sala de aula, então lá de cima da administração, né? Já tenham falado comigo, conversado comigo. Enfim, nós vamos estar passando para vocês aqui como vai funcionar essa plataforma durante o mês de abril, tá bom? Só o mês de abril, porque eu espero que antes disso, até o dia 15 e 16, quando acabar esse decreto de mais 15 dias, a gente tenha retornado às nossas aulas presenciais. E aí não vamos mais precisar usar essa plataforma. Essa plataforma é uma maneira que o MEC impôs para que nós ofertássemos as aulas para vocês. Não é que seja definitivo, isso é provisório, até a crise passar. A crise passou, voltamos nossas vidas normais, é o que nós esperamos. Tá bom? Então, a cada semana eu irei postar aqui duas aulas, uma de Fundamentos 1, uma de Fundamentos 2, e mais as suas respectivas tarefas. Quando vocês irão entregar essas tarefas? Na última semana do mês, no dia que vocês forem fazer a prova presencial, que poderá ser na última semana do mês ou início do outro mês, não sei o que vai acontecer daqui para frente. A gente espera muito que volte à normalização. Mas acredito que seja no final do mês. E aí vocês vão levar suas tarefas, né? As 3 ou 4 tarefas que eu vou pedir, com o nome de vocês, a turma de vocês e o dia que vocês assistem a aula presencial. Isso é muito importante, tá bom? Para a gente poder encontrar vocês e lançar a nota de vocês. Caso contrário, vai ser difícil encontrar ao aluno na turma, né, e lançar a nota. Então, para facilitar o nosso trabalho, vocês coloquem todas essas informações lá na folha da tarefa, tá bom? Lá em cima, lá no cabeçalho, vocês colocam isso. Fica muito mais fácil para o professor, tá ok? E vamos começar aqui então falando sobre Fundamentos 1, né? Nós vamos falar sobre a higienização das mãos, né? O que é isso, né? A higienização das mãos, ela inclui 3 procedimentos, né? Uma que é a lavagem das mãos, outra que é a desgermação, aquilo que o médico faz antes de entrar numa cirurgia, né? E a solução antisséptica, né? Com o álcool antisséptico, que faz, né, com as mãos, após a lavagem das mãos com água e sabão, você tem que fazer então usar a solução antisséptica para alguns procedimentos, não são para todos, em algumas situações que eu vou falar aqui. Então, a lavagem das mãos, vocês vão ver essa prática no laboratório. Não se preocupe que tudo que eu vou falar aqui, vocês vão ver lá no laboratório, na aula presencial. Um praticando, com o outro sozinho, né? Então, a lavagem das mãos é uma coisa muito simples de se fazer, né? Não tem tantos gastos assim, tantos custos, porque só precisa de água e sabão. Então, usando essas medidas, né, com água e sabão, a gente pode prevenir muitas infecções hospitalares, né? Muitas infecções, muitas doenças que o paciente às vezes passa de um para o outro. Mas o paciente não passa sozinho. Ele precisa de um meio de transporte para isso. E esse meio de transporte, muitas vezes, são as nossas mãos. Mas não são só nós que mexemos com o paciente, né? Existem outros profissionais, existem os médicos, existem os fisioterapeutas, né? Que mexem com o paciente que também possam causar essa infecção no paciente, transmitir essa infecção de um paciente para o outro. Mas só que nós somos a grande maioria dentro do hospital. Nós ficamos 24 horas com o hospital. Então, com certeza, se um paciente pegar uma infecção hospitalar, né, pelo vínculo das mãos contaminadas, muitas vezes nós que vamos ser os culpados por isso, porque somos a grande maioria. Nós ficamos 24 horas com o paciente, o médico vai lá de vez em quando, dá uma olhadinha no paciente, nem toca nele, nem examina o paciente direito. Nós não, nós estamos lá, dando banho, fazendo alimentação, funcionando uma veia, né, mexendo com aquele paciente para lá e para cá. Então, com certeza, nós seremos, né, a grande maioria, somos a grande maioria, e seremos aí possivelmente culpados por isso. Então, para evitar isso, conscientização é primordial, responsabilidade é primordial. E fazer essa higienização das mãos é primordial, porque evita essa contaminação. Lembre-se que o paciente amanhã pode ser um de nós. Lembre-se que o paciente amanhã pode ser um familiar seu. Então tem grande importância que a gente faça a lavagem das mãos, porque a gente vai requerer isso amanhã. Mas para requerer alguma coisa tem que fazer primeiro. Então se comprometa com a sua profissão, com a sua consciência, com a sua responsabilidade e faça aquilo que é correto. Faça aquilo que nós estamos ensinando para vocês, porque isso vai trazer sucesso para a sua vida profissional. As pessoas vão olhar para você como profissional de compromisso, de responsabilidade, né? Que está realmente envolvido com a assistência humanizada. É isso que nós pregamos, é isso que nós queremos, uma assistência humanizada. É aquela assistência que eu quero para mim, que eu quero para o meu familiar, que eu quero para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho. É essa assistência que eu quero é que eu vou ofertar.
Então, as mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos, né, durante a assistência prestada aos pacientes. A pele é um possível reservatório de diversos micro-organismos que pode transferir de uma superfície para outra por meio de contato direto pele com pele, ou indireto, através do contato com objetos superfícies, né, contaminadas. Então, a minha mão ela é um mecanismo, um meio de transporte que pode levar a doença de um paciente para outro, ou da minha também para o paciente. E como que eu evito isso? Fazendo que a lavagem das mãos, usando luva de procedimentos, né, ou luvas cirúrgicas, né, você evita a contaminação, você evita a infecção hospitalar. Porque uma das finalidades, né, que a gente vai ver aqui da lavagem das mãos, né, inclui não só a remoção de sujidade, então minhas mãos estão sujas, eu vou lavar. Ah, eu sujei minha mão de sangue, vai ficar suja? Não, vai lavar, né? Suor, finalidades, são finalidades. Oleosidade, pelos, células descamativas, microbiota da pele, são micro-organismos que vivem, né, nas nossas mãos, estão ali quando você toca em algum lugar. Então são microbiotas da pele que tem a residente e a transitória. E interrompimento da infecção cruzada. O que é infecção cruzada? Eu falei agora mesmo, né? Que é você evitar que aquele paciente que tem uma doença, você transmita para outro. Muitas vezes isso é por um objeto, né, um instrumental cirúrgico, às vezes é por uma máscara, mas a maioria das vezes é pelas nossas próprias mãos, nossas próprias roupas, né, que estão contaminadas. Por isso, há necessidade, às vezes, não só de fazer a lavagem das mãos, mas usar um capote, uma máscara, isso é importante. Então, isso aqui são finalidades. Então, finalidades são a remoção de sujidade, suor, oleosidade, isso são coisas que nós não podemos esquecer para a prova, hein? Indicações com água e sabão. Em que momento você vai usar água e sabão? Quando as suas mãos estiverem visivelmente sujas, né? Com sangue e outros fluidos corporais. Então, com suor, com urina, de repente, né? Alguma coisa que você sujou, você vai estar vendo que estão sujas. Então, você vai usar água e sabão. E em que momento no hospital eu vou usar água e sabão? Ao iniciar o plantão, após ir ao banheiro, antes e depois das refeições, antes de preparo de alimentos, antes de preparar ou manipular medicamentos, nas situações descritas a seguir para a preparação alcoólica, ou seja, vou usar uma solução agora antisséptica, antes, porém, tenho que fazer o quê? Lavar minhas mãos. Porque imagine se minhas mãos estiverem sujas e eu vou usar álcool gel. Vai adiantar alguma coisa? Não. Primeiro você tem que fazer o quê? Lavar suas mãos com água e sabão e depois você vai usar a solução antisséptica. O médico, por exemplo, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele vai lavar as suas mãos, ele vai fazer a desgermação das mãos, depois ele vai usar uma solução antisséptica para poder ficar com as mãos bem livres de contaminação. E mesmo assim vai usar luva. Mesmo com luva tem que fazer? Sim, vou usar uma luva. Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer a minha lavagem das mãos, ou então usar a solução antisséptica para poder deixar as minhas mãos bem seguras, né, quase 100% de segurança, para que aquele paciente não venha se contaminar. Ok? Uso de preparação alcoólica. Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Eu não estou vendo sujeira ali, não estou vendo sangue, não estou vendo suor, né? Não estou vendo pelos ali, né, nas minhas mãos caídos, né? Então você vai usar a solução alcoólica. Então, ó, em que momento? Antes e após o contato com o paciente, antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos. Que dispositivos são esses? Você vai aplicar uma injeção, você vai puncionar uma veia do paciente, vai colocar um soro no paciente. Então você vai fazer o quê? Vai usar uma solução antisséptica nas suas mãos. Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requerem preparo cirúrgico, porque se for preparo cirúrgico, vai ter que fazer o quê? Desgermação das mãos. Após risco de exposição a fluidos corporais, sangue, suor, urina, saliva. Ao mudar de um sítio corporal contaminado para o outro limpo, durante o cuidado ao paciente, o que é um sítio, né? É um local. Então você tem lá um soro no braço direito do paciente e já passou aí as 72 horas de validade, são 3 dias mais ou menos para alguns hospitais, né? Que ele deve permanecer ali. Passando esses dias tem que trocar, então vai para o braço esquerdo. Então antes disso o que você vai fazer? Vai passar nas suas mãos, vai fazer a fricção das suas mãos, o passo a passo das suas mãos, da higienização, com uma solução antisséptica. Então é importante, vou manipular aquele dispositivo. Você vai fazer vai passar na sua mão a solução antisséptica. Vai aplicar a injeção, vai fazer
né, a fricção das mãos com a solução antisséptica. Após o contato com objetos animados e superfícies imediatamente próximo ao paciente, vai mexer lá no objeto, vai mexer, né, dar um copo com água ao paciente, vai fazer o quê? Passar a solução antisséptica. Então existem duas formas aí, né? Quando eu uso água e sabão, por qual motivo que eu vou fazer essa lavagem das mãos? Quando as minhas mãos estiverem visivelmente sujas. Quando as minhas mãos não estiverem visivelmente sujas, eu vou fazer o quê? Vou usar uma preparação alcoólica, um antisséptico alcoólico. E aí o uso de antisséptico, olha, são produtos que associam detergentes com antisséptico e se destinam à higienização antisséptica das mãos e desgermação da pele. Então, vou aplicar uma injeção no paciente, eu vou usar isso aí. O médico ele vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer a desgermação com o antisséptico. Higienização antisséptica das mãos. Nos casos de precaução de contato, recomendados para pacientes, né, portadores de micro-organismo multiresistente. Então, aquele paciente que está lá no isolamento de contato, né, na enfermaria, no quarto, no CTI. Se eu for manipular aquele paciente, além de outros equipamentos de proteção individual que eu vou ter que ter, como máscara, né, como luva, como capote, antes disso, porém, eu tenho que fazer o quê? Fazer o passo a passo das minhas mãos com a solução antisséptica. Desgermação da pele. No pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico, antes da realização de procedimentos invasivos. Então, no caso, o médico vai funcionar, por exemplo, uma PAM, que é uma pressão arterial média, vai botar um catéter na artéria radial do paciente, ele vai fazer o quê? A desgermação da pele. Ele vai se escovar e depois vai usar o quê? O antisséptico, para fazer o passo a passo para poder fazer aquele procedimento. Antes das cirurgias, né? Ele vai ter que fazer isso, ok? E é o passo a passo da higienização das mãos, né? Que nós estamos vendo aqui, o primeiro passo, ó. Você não pode ter nenhum tipo de adornos. O que são adornos? Pulseira, relógio, aliança, né? Até aliança tem que tirar? Tem que tirar. Você não pode trabalhar de aliança, você não pode trabalhar de anel, você não pode trabalhar de pulseira, relógio, de piercing, de brinco, de cordão. Você tem que tirar todo esse tipo de adorno, porque isso são motivos para que haja colonização de bactérias nesses adornos, né? Aliança, as unhas grandes têm que ser aparadas, né? Os relógios, porque senão pode ficar com bactérias ali, micro-organismos ali. Então o primeiro passo é tirar tudo isso. O primeiro passo é tirar, né? E a gente inicia então a higienização, né? Com o sabão, o desgermante, clorexidina desgermante, né? Que é o sabão. 2, você vai fazer, não sei se vai dar para vocês verem aí. Depois no laboratório vamos ver isso direitinho, né? Que é isso aqui, ó. Palma com palma. O 3, o dorso da mão. Tudo que você faz numa mão, você faz na outra. Né? Fiz o 4 ali, ó. O 5, você vai fazer isso aqui, ó. Né? Que é as articulações. O 6º, que é o polegar. Faço na esquerda e na direita. O 7º, que é entre as extremidades, de uma mão e com a outra mão. O 8º é o punho. Né? E com as mãos voltadas para cima, você vai enxaguar. Mas isso aí nós vamos ver lá no laboratório certinho, todo mundo vai fazer isso na pia, né? Vai secar as mãos, vão aprender a secar as mãos corretamente, né? Para poder a gente trabalhar dessa forma lá no estágio de vocês e na vida profissional de vocês também agindo dessa forma. Tranquilos aí, né? Então, higienização das mãos, entendemos então que temos 3 tipos de procedimento, que é a lavagem das mãos, que é a solução antisséptica e a desgermação. Cada um tem suas funções, suas finalidades e o porquê tem que fazer aquilo. Mas lembrando que independente de cada uma delas, a primeira finalidade, a primeira função que eu tenho que entender é que elas vão evitar o quê? A contaminação cruzada. E acima de tudo, antes disso, eu tenho que ter a conscientização que eu tenho que fazer dessa forma. Porque independente de ser meu paciente, amanhã pode ser eu, pode ser um familiar meu. Ok? Vamos falar aqui agora também sobre sinais vitais. O que são sinais vitais? São indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e o acompanhamento da evolução do quadro clínico de um paciente. Porque o paciente ele pode estar muito bem, né, com a sua pressão no início do plantão, mas lá no finalzinho ou no meio desse plantão ele vai ficar instável. Então como que eu posso detectar uma melhora ou uma piora do paciente? Uma coisa bem mais fácil e rápido através de sinais vitais do paciente.
Quais são os sinais vitais? O pulso, a respiração, a pressão arterial, a temperatura corporal e a dor, que é o quinto sinal vital. Então, isso aqui são indicadores que me dizem, me refletem, né, o quadro clínico do meu paciente. Como ele está? Ele está bem? Né? Como está o pulso dele, que é o coração dele? Como está a sua respiração? Está ofegante? Está tranquila? Está cansado? Então, isso quer dizer que mostra para a gente, né, como ele está. Quando eu falo funções vitais, eu estou falando daqueles órgãos que emitem os seus sons, os seus sinais vitais. Por exemplo, o pulso, o coração, a respiração, o pulmão. Como está esse pulmão? Como está esse coração? Como está essa pressão do paciente, né? Esse sangue circulando? Né? A dor. Está sentindo dor? Não está sentindo dor? Né? A temperatura corporal, indício de uma infecção. Então, tudo isso são sinais que nossos órgãos vitais eles estão emitindo. O cérebro, o coração, os pulmões, os rins, né, que são os órgãos vitais da vida, eles emitem isso para a gente. Ah, mas e os rins? Através da pressão do paciente, né, que ele vai controlar o hormônio, vai controlar a pressão. Então, todos esses órgãos são os órgãos vitais. E nós temos, então, esses sinais vitais que nós, como enfermeiros e técnicos de enfermagem, né, profissionais da área de saúde, temos que verificar isso não só no momento em que há uma emergência, mas durante todo o dia temos que verificar os sinais vitais do paciente. Vai ter que ter um bloquinho para você colocar lá, né, e anotar esses valores dos sinais vitais e depois você colocar isso lá no relatório, no prontuário do paciente. Isso é muito importante. Tá? São sinais muito importantes que nós temos que estar verificando. Conforme eu falei, são sinais que mostram o quadro clínico desse paciente para a gente durante o dia. Citei, por exemplo, alguns hospitais, os sinais vitais são de hora em hora, ou de 2 em 2 horas. Na enfermaria, no andar, pode ser de 4 em 4, de 6 em 6, 2 vezes ao dia. Isso depende também de médico para médico. Conforme a orientação dele, nós temos que seguir. Mas uma vez só por dia, com certeza não será. 2 ou 3 vezes, 4 vezes, com certeza isso vamos ter que fazer. É fazer mesmo, é colocar o manguito, né? O esfigmomanômetro no braço do paciente, botar o estetoscópio no ouvido e verificar a pressão, contar o pulso do paciente, contar a respiração, colocar o termômetro, saber se está sentindo dor ou não, se ele estiver consciente para ele poder falar com a gente, ou existem outros métodos que nós vamos ver. Tá bom? Avaliação do pulso, né? A gente vai ver nesse quadro aqui, ó, que existe algumas artérias que a gente pode estar verificando o pulso do paciente. Então, vou começar aqui por cima, aqui na testa, nesse osso temporal, né, a artéria temporal. Mas era indicada para poder verificar os sinais vitais no dia a dia? Não, mas é uma artéria que nós temos ali. Descendo mais um pouquinho, nós temos aqui, ó, a carótida. Artéria facial, desculpa, artéria facial. Fui lá para a carótida aqui. Artéria facial, que alguns medem por aqui, outros medem por aqui. É a artéria facial. Agora sim, a carótida, aqui, ó, no pescoço. Tá? A gente consegue palpar sempre com esses 2 dedos, que ficam muito mais fácil. Nunca use o polegar, porque o polegar ele tem pulsação própria, então você vai usar sempre o indicador e o médio. Faz uma leve compressão, não muito forte, senão o paciente não consegue respirar, né? Uma coisa leve. Carótida, tanto faz esquerda e direita. Quando a gente fala de artérias, né, as artérias são impares, então sempre vai ter esquerda e direita. Então você pode tanto verificar, né, palpar o lado direito da carótida, ou da temporal, ou da facial, direita e esquerda. Depois nós temos aqui a braquial. Olha aqui, que ela fica, né, mais ou menos aqui, não sei se vai dar para ver aí, mas lá no laboratório vamos ter isso, ó, né, na dobra do braço. Nós temos aqui a femoral, que é na região inguinal, né, lá na virilha, um pouquinho mais acima ali a região, né, femoral, que é a artéria femoral. Nós temos aqui a radial, que fica aqui, ó, no punho, do lado do polegar, ó. Tanto faz direita ou esquerda. Nós temos aqui a poplítea, que ela fica atrás do joelho. Então, a poplítea lá embaixo, atrás do joelho, você vai sentir esquerda ou direita. E temos aqui tibial, né, então a pediosa, que fica em cima do pé. Então essas são as artérias. Mas qual é a melhor artéria que a gente vai pegar o pulso para poder avaliar essa pulsação do paciente? Nós vamos sempre pegar a artéria radial. Essa artéria que está aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa artéria aqui, ó, lá no punho.
do lado do polegar que eu mostrei aqui, ó. Essa é a mais indicada. Ah, mas eu não consigo sentir o pulso do paciente por aqui. Vai na braquial, né? Se você não sentiu na radial, vai na braquial, que é na dobra do braço. Ah, mas não consegui nenhuma delas. Então vai em essas outras opções que eu dei aqui, mas a mais indicada seria a radial, braquial e a carótida, que fica aqui no pescoço. Lembrando que a carótida é um pulso que é muito usado numa parada cardiorrespiratória. Encontrei o paciente lá no chão, desmaiado, eu quero saber se foi um desmaio ou uma parada cardíaca. Eu vou na carótida, que é um pulso muito forte, uma artéria bem calibrosa, e por isso então a gente sente melhor esse pulso aqui. Mas eu vou contar no dia a dia o pulso do meu paciente, é a radial ou a braquial. Quais são os parâmetros de referências, né? Conforme a faixa etária aí, ó. RN, o normal é que bata o coração 100 a 160 batidas por minuto. Esse BPM significa batidas por minuto. Tá? Então, quanto está batendo o coraçãozinho da criança? Ele está batendo de 100 a 60. Tem que bater de 100 a 160, que é a normalidade. A criança é um pouco maior aí, né? Aqui eu falando de RN, aquele recém-nascido, aquele bebê que acabou de nascer. Criança um pouco maior, 1 ano, 2 anos, né? Alguns meses. O normal é que ele tenha de 80 a 120 batidas por minuto, o coração dessa criança. E no adulto, qual seria o normal? É que esse adulto tenha lá no adolescente, o jovem adulto, o idoso, o normal do nosso coração é bater de 60 a 100 vezes por minuto. Então vai bater por minuto de 60 a 100 vezes por minuto. Isso é normalidade. Se fugir dessa normalidade, pode ser que alguma coisa esteja errada com o nosso paciente. Estou falando de fugir da normalidade de uma coisa, né, importante, uns valores que chamem a atenção. Não vou dizer, por exemplo, um adulto 101 que ele está tendo algum problema cardíaco, mas 120, 130, 150, uma taquicardia, digamos assim, né, que é a aceleração desses batimentos, pode indicar alguma alteração cardíaca desse paciente. Assim como se bater abaixo de 60 no adulto. Eu falei que o normal é isso aqui, ó, de 60 a 100. Se bater muito acima de 100, indica para a gente, é um indício de um problema cardiológico. E abaixo de 60, muito abaixo de 60, indica também outro problema cardiológico, até mesmo uma parada cardíaca, por exemplo. O paciente evoluindo para parada cardíaca, o coração que começa o quê? A parar, né? Está 60, está 50, está 40, 30, daqui a pouco está zerado. Então, por isso que eu falei que são valores, né? São os sinais vitais, são extremamente importantes para poder avaliar a condição clínica do nosso paciente. Existem alguns termos aqui utilizados, ó, que vocês têm que decorar isso aqui. Não pode, isso aqui tem que estar na ponta da língua para vocês. Ó, taquicardia, aumento da frequência cardíaca. Aumenta a partir de quanto? Desses valores aqui, ó. 160 no RN, 120 na criança e 100 no adulto. Passou desses valores, a gente vai entender que o paciente tem uma taquicardia. Taxigmia, né? Aumento a frequência do pulso, que basicamente é a mesma coisa que taquicardia, né? Quando fala pulso e frequência cardíaca, seria a mesma coisa. Então, aumentou isso aqui, taxigmia. Bradicardia, diminuição da frequência cardíaca. Se tiver abaixo de 100 o RN, se tiver abaixo de 80 a criança, se tiver abaixo de 60 um adulto, ele está fazendo uma bradicardia ou uma bradisfigmia. Então, tudo que começa com tac está acelerado. Tudo que começa com brad está lento. Por isso a gente usa o termo taquicardia, frequência cardíaca acelerada. Bradicardia, frequência cardíaca diminuída. E se tiver entre esses valores aí, né, esses parâmetros aqui, ó, de 100 a 160, de 80 a 120, de 60 a 100, a gente fala que não está aqui normocardia. Então, de normal, normocardia, é que o coração, a frequência desse coração, o batimento desse pulso está o quê? Normal. Tá ok aí? Respiração é o processo através do qual ocorre a troca gasosa entre a atmosfera e as células do organismo. É composto pela ventilação e pela hematose. Ventilação é o ar que entra, né? O oxigênio que nós estamos entrando, e liberar o gás carbônico. Isso é a troca gasosa. E como é feita essa troca gasosa? Pela hematose. Está aqui, ó, hematose. Onde acontece a hematose? Lá nos pulmões, né? Então, lá nos pulmões, nos alvéolos, né, que é um local muito vascularizado, todo o sangue que chega ali, ele sofre a hematose, ou seja, vai sair o gás carbônico e vai ficar o que? Grande concentração de oxigênio. Então, a troca gasosa entre gás carbônico e oxigênio, lá nos alvéolos pulmonares, nós vamos chamar de hematose. Ok?
Característica da respiração. Frequência respiratória pode variar com a idade. Assim como a pressão, assim como a frequência do pulso, né, do coração, tudo isso vai variar de acordo com a idade. Adultos, ó, o que é normal no adulto, né? A respiração dele é que mantenha 12 a 20 respirações por minuto. Então, quando nós estamos numa posição confortável, sem nenhum tipo de infecção respiratória, ou não estamos sentindo dor, ou não estamos cansados, a nossa respiração por minuto tem que ser de 12 a 20 vezes. Ou seja, você vai inspirar e vai expirar uma vez. Toda vez que você completa esse ciclo de inspiração e expiração, você faz um ciclo e você vai contar durante 1 minuto. Ó. Inspirei, respirei. 2. Inspirei e expirei. 3. Então, durante 1 minuto, vou marcar isso lá no ponteiro do relógio e vou contar. O que é a normalidade? Que um adulto mantém de 12 a 20 vezes respirando por minuto. A criança, de 20 a 30 vezes por minuto. Num bebê, de 30 a 60 vezes por minuto. Eu não sei se vocês observaram, mas o bebê, o recém-nascido, tudo dele é mais acelerado. Tudo dele está mais alto, né? Isso porque o bebê está tudo zerado também, né? É como aquele carro que a gente compra, né, do ano, que ele está zerado. Então a potência dele é melhor do que aquele Fusquinha lá dos anos 60, né, que é mais velho, né? Então fica mais prejudicado. O bebê, ele se difere aí com outras faixas etárias, porque ele está zerado, ele acabou de nascer, agora está começando a funcionar direitinho, está amadurecendo, né, esses órgãos do bebê, então tudo dele é novinho, então mais está no início, então vai ser essa diferença de ser mais rápido, tá ok? Você vai ver que é de 30 a 60. O bebê geralmente ele respira, enquanto um adulto respira, você nem percebe que você está respirando. Por quê? Você está numa posição confortável, não tem nenhum tipo de doença, né? Então sua respiração vai ser mais lenta. Vai avaliar a profundidade ventilatória, né? E o ritmo ventilatório, muito rápido, está muito profundo. Né? Geralmente um paciente, quando está fazendo uma parada respiratória, né, que ele está aí na óbito, vocês vão ter, não digo se é essa sorte, né, ou não é sorte de presenciar isso, né? O paciente na óbito, você vai ver que a respiração dele é mais profunda, ele puxa todo o ar do mundo e depois solta, né? Você vai ver que é profunda essa respiração dele. Pacientes com doenças respiratórias, enfisema pulmonar, câncer pulmonar, né? Alguns tipos de asma, que são doenças que a gente fala DPOC, que são doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Ou seja, está obstruindo o canal respiratório, então ele tem certa dificuldade, ele tem um ritmo diferente, mais lento, então mais rápido, e a profundidade, né, da sua caixa torácica também é mais profunda, porque ele tenta sugar com mais dificuldade, por isso então é mais profunda, diferente da gente. Tá ok aí? Aí eu deixei aqui esse slide aqui para vocês verem, né, uma respiração aí normal, né? Os pulmões quando estão assim, ó, em relaxamento. Aqui quando ele inspira, ele enche, e quando ele expira, né, que ele vai esvaziar. Então, completando esse ciclo aqui, ó, de inspiração e expiração, eu conto uma vez. Como que você vai fazer tanto do pulso como da respiração? Vai precisar de um relógio de ponteiro para você marcar durante 1 minuto quantas vezes você está sentindo o pulso bater aqui no caso da frequência cardíaca, né? Quantas vezes durante 1 minuto o coração vai bater, e também durante 1 minuto quantas vezes o seu ciclo respiratório vai acontecer do seu paciente. Quantas vezes você vai inspirar e expirar. Quantas vezes você vai inspirar e expirar. E assim você vai contando mentalmente, tá, gente? Você não vai ficar contando lá na frente do paciente 1, 2, 3, que ele vai pensar que você é um professor de educação física, né? Então você vai contar mentalmente tanto o pulso quanto a respiração, você vai contar mentalmente quantas vezes está batendo esse coração e quantas vezes o paciente está respirando. Alguma terminologia da respiração. Apneia. O que é apneia? Parada respiratória. Bradispneia, respiração lenta. Taquipneia, respiração rápida. Dispneia, uma respiração difícil, né? Às vezes existe um certo esforço, sente uma certa dor. Ortopneia
é aquela facilidade que o paciente tem de respirar quando na posição sentado ou em pé. Então ele tem aquela facilidade quando eu te coloco ele na posição ortopneica. O que é a posição ortopneica? Quando o paciente está sentado ou quando está em pé. Porque facilita a respiração dele. Porque se eu deito esse paciente, né, não está na posição ortopnéia, ele vai ter dificuldade para respirar. Porque o nosso pulmão ele precisa ser expandido para a frente e para os lados. Se eu deito ele, o colchão está limitando uma certa expansão desse pulmão. E aí tem uma certa dificuldade. Então a ortopneia é a incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta. Ou seja, ele tem facilidade de respirar quando ele estiver sentado ou então em pé. E o eupneico é uma frequência respiratória normal. Esse FR aí significa frequência respiratória. Então o que é eupneico ou normopneico? Respiração normal. Pressão arterial. A gente pode dizer pressão arterial PA, tá? A gente pode abreviar. Você não precisa ficar escrevendo pressão arterial, basta colocar PA. O que é PA? É pressão arterial, é a pressão, né, exercida pelo sangue no interior das artérias. Observe que eu deixei essa imagem aqui, para vocês verem aqui conforme o sangue chega aqui dentro do coração. Ó, a imagem do lado esquerdo aí do seu vídeo. Né? O sangue chega pelos átrios, através das veias cavas superior e inferior, o sangue venoso, que chega aqui dentro, entra no átrio direito, passa para o ventrículo direito e segue aqui ó, a artéria pulmonar ou a veia pulmonar para ir para os pulmões. Nos pulmões acontece aquela troca gasosa que eu falei, que é a hematose, então libera oxigênio junto desse sangue e o sangue retorna então por aqui, ó, pelas artérias pulmonares, entra no átrio agora esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, pega essa artéria bem calibrosa aqui, a chamada artéria aorta, e vai para todo o nosso organismo. Tá? Só que para ele ir para todo o nosso organismo, precisa que essas veias, essas artérias, né, estejam livres. Uma vez que essas artérias estejam aqui, ó, agora da imagem do lado direito, como algum tipo de obstrução, que obstrução? Placa de gordura, colesterol alto, né, coágulos de sangue, né, podem fazer com que essa pressão venha o quê? Aumentar. Ou seja, essa pressão arterial, o coração vai ter que fazer mais força, essa artéria mais força, essa parede aqui. E isso vai ocasionar o quê? Na mudança da pressão. Porque a pressão de um ser humano é que ela esteja lá dentro da normalidade, pelo menos exigida, né, pelas nossas organizações mundiais aí da saúde, que esteja lá 120 por 80. Mas se por algum motivo, né, ela estiver alta, é porque também algum motivo essas artérias estão deixando de exercer com facilidade, né, a sua função. E isso vai acarretar o quê? Uma pressão elevada. Os valores de referências aqui, ó, referenciais da pressão, da PA, geralmente é 100 por 60, que é a pressão normal, ó, 120 por 80 e 129 por 84. Então esse quadrinho verde quer dizer que a pressão está normal. No limite, 130 por 85, 139 por 89. Já de risco aí, né, ou pressão alta, 140 ou mais, ou 90 abaixo. Então, para cima, desculpa, 140 por 90, né, ou acima disso, vamos ter uma pressão alta, considerada hipertensão. Então, aqui tem uma pressão normal, na parte verde, que a gente vai falar que a pressão, né, o paciente está normotenso, seria o termo técnico. Nessa parte aqui no limite, né? A gente pode até dizer aqui ainda, né? A gente não tem um termo específico para essa parte aqui, mas como não chegou a parte vermelha, 140, a gente pode até atribuir ainda, né, normotensão. E aqui então no vermelho a gente vai atribuir o termo hipertensão. Terminologia que eu falei aqui agora, ó, hipertensão arterial é o termo usado para indicar que a pressão está acima do normal, hipotensão que está abaixo do normal. E quando ela está dentro desses parâmetros de normalidade, a gente pode usar esse termo aqui, ó, normotensão ou normotensa. São os termos utilizados que vocês têm que saber na ponta da língua, esses termos, tá, gente? Não adianta querer tirar cola, que você vai ter que aprender. Laboratório, você vai ter que aprender. Em sala de aula, você vai ter que aprender. Por que nós exigimos muito isso? Porque é o dia a dia de vocês. No dia a dia, o médico fala assim, ó, o paciente está hipertenso. Ou você se dirigir ao médico ou enfermeiro, ou qualquer outro profissional, dizer que ele está bradicardia, hipertenso, dispneico, e aí você tem que saber isso na ponta da língua. Quando eu falo que está dispneico, opa, dificuldade para respirar.
que ele está hipertenso, a pressão está alta, que ele vai ter um ataque cardíaco, que o coração está acelerado. Tá? Então tem que saber isso. Daqui para frente, a partir de hoje, vocês já vão decorando isso tudo aí. E é claro que a prática da pressão arterial, como se vai ferir, né, usando os aparelhos de pressão, o esfigmomanômetro, né, mais o estetoscópio e o seu relógio, né, você vai aprender isso lá em sala de aula, sala do laboratório, que lá é o espaço que nós temos para vocês terem a prática. Tá? A prática não será cobrada na prova, o que vai ser cobrado é a parte teórica, a nossa prova desse mês, mas no laboratório a prática será cobrada. Temperatura corporal, né, que é a febre, né, é uma avaliação da temperatura corporal por uma condição patológica. Dá só um minutinho tomar uma água aqui. Isso aqui é água, não é cachaça, tá, gente? Que a boca vai ficando seca, né? É como se fosse na sala de aula, né? Então, ó, a temperatura corporal, que é a febre, né, é uma elevação da temperatura corporal por uma condição patológica, ou seja, o paciente tem uma infecção, tem uma doença, automaticamente nosso sistema de defesa, a febre é um sistema de defesa que nós temos, é um alarme que ela dá, dizendo que alguma coisa está errada com o nosso organismo. Então ela é um bom sinal. Não se desespere que está com febre, porque a febre está dizendo assim, opa, alguma coisa está errada. Então nós temos que ver por que está dando febre no paciente. Então por isso que nós falamos aqui que é uma condição patológica, ou seja, por uma infecção, por uma doença. Existem locais de aferição e suas normalidades, né? Temperatura axilar, nas axilas, de 36 a 36,8 é o que tem que dar ali a temperatura, mostrar. Temperatura inguinal, é lá na virilha, entre a perna ali, ó, né? Eu mostro lá no laboratório para vocês depois. É muito usado em criança, né? Bebezinho, que não dá para ficar com o termômetro debaixo do braço. Então lá na parte inguinal, a gente coloca o termômetro na criança. Temperatura oral. Dá para verificar o oral? Dá. Não é muito usado, mas dá para verificar. O que é a normalidade lá? 36,2 a 37. Isso vai variando de local para local, né? Por conta da temperatura ambiente, que também pode alterar o local. Temperatura retal, 36,4 a 37,2. Professor, precisa decorar esses valores? Não, não precisa decorar esses valores ali. Você tem que entender quando é que vai estar com febre e quando não está com febre. O próprio termômetro ele mostra isso para a gente aqui, se fosse de mercúrio, que também não está sendo muito utilizado, né, por conta de quebrar esse mercúrio que está lá dentro e se em contato com a gente ou com o paciente, ele é cancerígeno. Então não se usa muito esse termômetro, está sendo abolido. O mais usado é o infravermelho, tá vendo? Ou então esse digital aqui, ó, que é o mais usado, fácil acesso. Esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato, né? Coloca na cabecinha da criança, na testa do paciente, né? E ele vai mostrar nessa telinha aqui a temperatura local do paciente. Os termos aí, né, da temperatura. Hipotermia, abaixo de 36. Então o cara está fazendo 35 ponto alguma coisa, 35, 34. Qual é o termo utilizado? Hipotermia. Normotermia. Está fazendo 36 a 36,8, ele está normal, ele está sem febre. Febrícula, febrícula é o início de uma febre. Olha aqui, 36,9 e 37,4, antes de chegar a 37,5, a gente percebe que é o início de uma febre. Posso dizer que isso aqui são para todos os pacientes? Não, porque existe uma paciente idoso que às vezes isso aqui não vai se adequar a ele. Então isso também depende de temperatura de paciente para paciente. Estado febril, ou seja, ele está agora com febre. Uma febre muito alta? Não, febre baixa, né? 37,5 a 38. Posso dizer com febre, então, entre 38 a 39. Pirexia ou hipertemia, né? Entre 39,1 a 40. Uma hiperperexia, ou seja, aquela febre muito alta. O cara está com 42 de febre, ele está com o quê? Fazendo o quê? Uma hiperperexia. Está com 41, 40, hiperperexia. Tá ok aí? Tranquilos? E aí o quinto sinal vital, então, é a dor, né? Ah, mas tem como medir a dor? Não tem como medir a dor. Mas para alguns pacientes, né, consciente, não está em coma, está lúcido orientado, a gente pode perguntar a ele qual o grau da dor dele. De 0 a 10, qual a sua dor? Ele pode falar 10, muita dor. Ele pode falar 2, 3, 4, né? E aí mesmo assim, independente de estar um 10 ou um 1 ou 2, a gente tem que respeitar a dor do paciente. Ah, mas nem sempre é verdade.
pode ser um piti, como muitos falam aí fora. Ah, um piti que esse cara está tendo, essa menina está tendo. Não interessa. Eu, como profissional de saúde, eu não consigo enxergar a dor, eu não estou vendo porque isso aí é uma coisa subjetiva, eu não estou vendo. Ah, estou com dor de cabeça, é subjetivo, né? Não é objetivo, eu não estou vendo. É uma coisa que ele está me contando que ele está tendo. Mas eu, como profissional, eu tenho que respeitar. Está com dor, dependendo da escala de dor dele que ele for numerar para você, a intensidade dessa dor, você vai pegar a prescrição dele e vai fazer um analgésico para ele. Isso é que é um profissional que trabalha dentro da assistência humanizada. A dor é um sinal sensitivo, transportado por fibras nervosas específicas, tratável, a princípio, através da interrupção em algum lugar das vias nervosas. Uma definição, né? O paciente de dor tem que ter lá, né, as fibras nervosas para poder o paciente reclamar de dor, elas serem agredidas, né? Serem apertadas, serem comprimidas, serem interrompidas, né? Através de um acidente, de um corte, a pessoa sente dor. E aí tem a escala de dor. Eu botei essas escalinhas aqui, ó, de criança, tá vendo aqui, o Cebolinha, a Mônica, né? Que é uma escala, né, que às vezes se usa em alguns CTIs pediátricos, algumas pediatrias, né? Para a criança identificar, mostrar qual é a carinha que mais corresponde ao seu sofrimento, à sua dor, né? Muita dor, tá vendo aqui, ó, poucas dores, ó, dor nenhuma. E aí tem o Cebolinha para os meninos e aí tem a Mônica, né, para as meninas. Mas existem outros personagens também, o Sol, a Bolinha que está aqui, ó, tá vendo? Chorando, ó, né? Sorrindo e outras expressões aqui com poucas dores. E um paciente que às vezes ele não fala, mas consegue identificar, ele pode sinalizar com o dedo, né, qual é a dor dele, se é 2, se é 5, se é 10, né? Ou nenhuma. Ele não consegue falar, mas está consciente, mas consegue mostrar. E aquele então consciente, ele vai dizer, ó, estou com muita dor, pode falar assim dessa forma, né? Ou então você pergunta de 0 a 10, qual é a intensidade da sua dor? Ele vai falar 8, 10. Mesmo assim, igual eu falei, respeitando sempre, né, esse paciente no que ele está falando para nós. Isso é muito importante na nossa vida. Tá ok, pessoal? Então aqui nós terminamos essa aula, né, de Fundamentos 1, né, de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido. Vocês podem colocar aqui as suas perguntas, eu estarei respondendo no decorrer da semana, tá? Não fiquem com dúvida. Tirem todas essas dúvidas hoje, ou essa semana, ou semana que vem comigo aqui, né? Estarei aqui prontamente para poder responder. Na medida que vão chegando as suas dúvidas, eu vou tirando, vou sanando suas dúvidas, ou então também no dia da prova, não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade em relação a isso, tá? Eu sou muito flexível em relação ao aluno, tento ajudar da melhor maneira possível e tirar as suas dúvidas de maneira bem clara. Então, mas eu preciso que você fale comigo, tá? Eu preciso que você coloque aqui as suas dúvidas, para a gente poder estar orientando a você como proceder, tá? O que eu falei aqui que às vezes você não entendeu, manda para mim ali na plataforma, tem lá o local de vocês acessarem lá, escrever embaixo essa aula, né, nos comentários, e eu vou responder um por um ali sem problema nenhum, no decorrer da semana, tá, gente? Que são muitos alunos, não vou poder responder no mesmo dia, mas estarei respondendo, tá bom? Então aí, pessoal, ficou aí essa aula então para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenha ficado bem claro para vocês. E a gente se fala aí na semana que vem novamente ou respondendo os comentários de vocês aí, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus, tá bom? Tenham uma ótima semana aí, façam as tarefas, hein? Tchau.